eu estou gravando, doutor, como eu comentei no telefone, a gente nos chamou a atenção nesse caso uma certa pressão que aparentemente a imprensa está fazendo em cima. A gente viu que o programa Balanço Geral é um dos que está atuando muito em cima, né, conversando com os pais da escola, enfim. Então, a gente queria ouvir também o lado das duas investigadas, no caso, a doutora Andréa Dias aqui defende a Fernanda, né, que é irmã da diretora da escola. Roberta ou Fernanda, doutor? As duas. As duas. E aí, se o senhor puder, então, explicar para a gente como que começou esse caso, doutor? Perfeito. Olha só. Primeiro, quero te dizer que eu sou um dos advogados que defende Fernanda e Roberta. Nós temos o doutor Wellington, o doutor Rafael Souza, o doutor Eugênio, a doutora Selma. Nós estamos todos empenhados para que a verdade apareça. O grande problema, assim como tu bem disseste no começo, né, é que a mídia exerce uma grande influência nas decisões judiciais. A gente sabe que os juízes não podem ser transferidos, eles não podem ter redução de salário, inclusive no que diz respeito à transferência e promoção, isso só pode acontecer se o juiz concordar. Ele pode não querer mudar de cidade, mudar de comarca, mudar. E eu quero começar essa nossa conversa por aí, porque eu sou um dos poucos advogados, talvez, que gosta dessas prerrogativas que o juiz tem. Eu vou te explicar o porquê. O juiz ele tem essas prerrogativas para que ele possa decidir única e exclusivamente de acordo com a lei. Ele não precisa se preocupar com o que estão gritando na porta do fórum. Entende? Se a mídia está falando, deixando de falar, comentando, dizendo, fazendo divulgação diuturnamente, como é o caso da Colmeia Mágica, o juiz não precisa nem assistir televisão. Ele pode simplesmente pegar os autos, de preferência sem ver o nome das pessoas que fazem os pedidos, e decidir de acordo com a lei. E não é isso que vem acontecendo. Doutor, aliás... Perdão, pode concluir. Imagina. Não, eu ia questionar o seguinte, doutor. Esse caso começou sendo investigado como um caso de maus tratos. E de repente ele virou um caso de crime de tortura, que é um crime muito mais grave. Inclusive, se o senhor puder explicar as implicações de ser acusado de tortura, né? Qual a diferença para a lei entre maus tratos e maus tratos? Mas eu queria entender em que momento houve essa virada do ponto de vista da Polícia Civil. Quando que a Polícia Civil decidiu mudar essa acusação? Quando isso ficou famoso. É importante a gente destacar que eu tenho, num primeiro momento, um vereador, e o que eu estou te dizendo não é segredo para ninguém, ele já declarou isso aos quatro ventos, inclusive na tribuna da Câmara. E, segundo o que ele declara, o que aconteceu foi o seguinte: recebi uma denúncia de uma pessoa pelo WhatsApp, dizendo que estavam acontecendo torturas, maus tratos, absurdos dentro de uma escola na Vila Formosa. Imediatamente eu entrei em contato com esta pessoa, eu conversei pessoalmente com esta pessoa, eu fiz um ofício, entreguei este ofício em mãos ao delegado seccional da 8ª seccional, e ele determinou a instauração do inquérito. Eu e qualquer outro aplicador do direito no Brasil sabemos que as coisas não são muito céleres, não são muito rápidas, não são assim como deveriam ser. Acontece que o delegado vereador que faz essas afirmações, eu não sei se ele deixou de observar o horário em que o inquérito foi instaurado, às 15h40. É muita rapidez, é muita presteza quando a gente conhece o histórico e a forma como a Polícia Civil trabalha. Eu tenho uma denúncia recebida pelo WhatsApp, depois
o vereador vai até a pessoa, conversa, se inteira do que verdadeiramente está ocorrendo, faz um ofício, se desloca lá do gabinete dele até a Zona Leste, o fundão da Zona Leste de São Paulo, lá na 8ª seccional, conversa com o delegado titular, faz a leitura pormenorizada do que está sendo comunicado mediante ofício, encaminha para o cerco, que é o órgão que está cuidando diretamente desse caso, e o inquérito é instaurado às 15h40. Para, né? Para. Essa não é a Polícia Civil de São Paulo que cada um de nós conhece. Não é? Então, assim... Doutor. E aí, quando eu tenho todo esse tumulto que não vou dizer a mídia, porque eu não gosto de dizer que a mídia atrapalha, eu não penso assim, tá? Acho que a mídia ajuda. O problema é que a mídia trabalha com as informações que lhe são dadas. E o que a polícia vem dando para a mídia até agora é um monte de mentira. É isso. Doutor, então a gente pode concluir pela sua fala que o senhor acredita que não houve justificativa técnica para que a investigação passasse de maus tratos para o crime de tortura? Não, acho que não. A única fundamentação possível de se dizer aí é que eles precisavam de um mandado de prisão temporária de 30 dias e aí vamos caminhar para o lado da tortura, porque se não fosse assim, o mandado de prisão temporária seria concedido por apenas 5 dias. E aí, tem uma outra coisa que eu quero te dizer. Eu tenho um termo que eu gosto muito, eu uso bastante no escritório, que é caráter processual. Tá? Quando a polícia começa a mentir, distorcer fatos, induzir pessoas a responderem algo de acordo ao que eles querem, de acordo ao que a polícia quer, simplesmente para confirmar uma tese inicial, isso não é investigação. Isso não é investigação. Isso é falta de caráter processual, para não chamar de outra coisa. E veja bem, a polícia é boa, eu digo sempre isso. Porém, alguns agentes, no exercício da função, eles extrapolam. Olha só, eu tenho do início, tu me perguntou como foi o início, tá? Do início, do primeiro dia em que a polícia foi, que a Polícia Civil foi à escola, tá? Eu tenho coisas do tipo assim, ó, vai todo mundo para a delegacia. As proprietárias disseram assim, mas a gente é obrigada a ir? Sim, vocês têm que ir. Tá, eu posso ir com o meu carro, pelo menos? Você pode ir com o seu carro, mas vai uma viatura na frente e a outra atrás. Mas o mandado que eles tinham era de busca e apreensão. E não de interrogatório, nem de condução coercitiva, nem de nenhum tipo de determinação judicial foi dada que permitisse proceder dessa forma. Sabe? Eu tenho coisas do tipo assim, ó, a filha, uma das filhas da Roberta, quando estava na delegacia, tá, aguardando que a mãe e a tia prestassem declarações, ela ficou com os celulares, né, para que os celulares não fossem levados lá dentro. Veio um policial e obrigou uma criança, uma adolescente, a desbloquear os celulares. Se isso não é abuso de autoridade, eu nem vou entrar no ECA, eu nem vou entrar no constrangimento cometido contra um adolescente. Ainda que essa pessoa, não vou falar o nome dela, obviamente, para preservar a identidade, né? Uma pessoa que ainda não atingiu a maioridade civil. Como é que eu obrigo uma pessoa a desbloquear celulares? Isso é abuso de autoridade. Isso é o exagero da função policial. Isso é inadmissível. Sabe? Uma falta de profissionalismo, uma falta de comprometimento com o que a lei determina. Eu, advogado da defesa, tá? Estou trabalhando somente com a verdade. Os réus, ainda não réus, né? As indiciadas, estão trabalhando somente com a verdade.
curiosamente, elas são as únicas pessoas que poderiam mentir. E não o fizeram. Então, quando eu tenho mandados de prisão, tá? Procedimentos para expedição de mandado de prisão sendo feitos mediante o envio de e-mails, com a justificativa de que é para não vazar para a imprensa, só se for para não vazar para a defesa, né? Porque quando a Fernanda foi presa, a defesa ficou sabendo pela imprensa. Antes que a Fernanda pudesse fazer uma ligação para o advogado dela, para informar que estava sendo presa por um mandado de prisão preventiva, a televisão já tinha me ligado. 3 canais de televisão já tinham me ligado. Então, qual que é a justificativa para enviar um mandado de prisão por e-mail para o delegado? Juíza do DIPO, Departamento de Investigações Policiais. Então, ela só faz o que o delegado pede. Nós temos 5 pedidos indeferidos pela Justiça de Primeira Instância, pela juíza do DIPO. E sempre com o mesmo fundamento. Eu tenho três HCs, um tratando de cada assunto, em segunda instância, na Câmara Criminal. Eu tenho 3 HCs, um de cada assunto, um para revogação de temporária, um para quebra de sigilo telemático e um outro para revogação de preventiva. E o despacho dos 3 HCs, que indefere a liminar, é Ctrl+C e Ctrl+V. Não muda uma vírgula. Não muda um ponto, uma palavra. Não se deu o trabalho de dizer assim, ó, aqui eu vou conjugar o verbo de forma diferente. Porque a mídia está batendo em cima, porque a mídia já condenou as duas. Não. Doutor, ontem... Não sei quem pode ensinar. Doutor, ontem o senhor e os outros advogados que atuam aqui no processo ajudaram a conduzir, então, a Roberta, que estava considerada foragida, né, há cerca de um mês. Eu li em algum lugar, o senhor me corrija, que o mandado de prisão da Roberta já tinha até expirado, agora que ela se apresenta à polícia. Aí uma dúvida inicial, doutor. Por que ela demorou tanto tempo, assim, um mês, para se apresentar? O que aconteceu com ela, né? Por que ela tomou essa decisão? E qual é o fundamento, então, tecnicamente falando, qual é o fundamento da prisão dela e da Fernanda? Perfeito. Olha só, fundamento legal, não há. Tá? Os requisitos para eu determinar a prisão preventiva, tá? Além dos indícios de materialidade, autoria e tudo mais, eu preciso de 3 requisitos no mínimo: garantia da ordem pública, aplicação da lei penal, tá? E para que não se atrapalhe as investigações. Eu não tenho nenhum desses requisitos. Qual é a garantia da ordem pública? Se os crimes supostamente foram praticados dentro da escola e a escola está fechada, não está esvaziada. Aplicação da lei penal, elas residem na mesma comarca onde os crimes supostamente foram praticados. Elas são empresárias há 20 anos. Elas têm endereço fixo, telefone de alguns anos, o mesmo número. Elas têm familiares na comarca onde os supostos crimes teriam acontecido. Também não há nada que indique que elas tentariam fugir. Nenhum documento foi juntado nesse sentido. Tá? E por último, para não atrapalhar a investigação criminal, uma testemunha, segundo, né, e essa informação eu também recebi pela imprensa muito antes de chegar em qualquer outro lugar, tá? Segundo a investigação criminal, elas estariam ameaçando testemunhas ou ameaçando professores e pais, e elas também teriam retirado documentos da escola. Tá, vamos separar as coisas. Qual pessoa disse que foi ameaçada por elas? Nenhuma. Bom, vamos para a retirada de documentos da escola. Tem 2 empresas que ficam em frente à escola e todas as 2 têm
circuito fechado de televisão, tem câmeras. Por que não pegaram as imagens e mostraram se realmente alguém tirou alguma coisa de dentro da escola desde quando foi fechado? Porque não é interessante produzir nada para se alcançar a justiça. A polícia até o momento, espero que isso mude, só apresentou no inquérito aquilo que diz respeito às acusações, às ilações praticadas por tantas... E por falar em testemunhas, não podemos esquecer que muitas dessas testemunhas foram induzidas com perguntas absolutamente inaceitáveis, que eu não vou repetir aqui para não ser acusado de quebrar o sigilo do inquérito. Doutor, o senhor disse anteriormente na sua fala que não havia legalidade para a prisão das diretoras. E eu queria te perguntar nesse sentido se, por qual motivo a Roberta Regina decidiu se entregar em Itacoaquecetuba na noite de ontem, e se ela foi, o senhor disse que também trabalhou e instruiu ela, por qual motivo a defesa instruiu ela que se entregasse, então, na noite de ontem? Tá, eu lembro que no momento anterior, vocês me usaram o termo foragida, né? Esse termo, ele, no nosso modo de ver, ele está inadequado. Né? A Roberta nunca esteve foragida. Ela estava procurada. O que é muito diferente. Tá? Ela estava sendo procurada, a polícia a procurou para cumprir um mandado de prisão temporária. Não a encontrou. Não sei se por sorte dela, enfim, por incompetência de quem a procurou. Tá? Porque ela sempre esteve com o telefone ligado, com as redes, com a troca de mensagem dela ativa, nós nos falávamos todo dia, todos os dias, e a polícia acabou não a encontrando. Eu quero crer que tenha sido por sorte dela. No entanto, mesmo tendo expirado o mandado de prisão dela, o mandado de prisão temporária, ela entrou em contato conosco, conversou e ela decidiu que queria se apresentar, que também é diferente de se entregar. Né? Quem se entrega é quem está foragido. Quem está sendo procurado se apresenta para permitir, para possibilitar, viabilizar o cumprimento de um mandado de prisão que tem contra si. Ela decidiu que na sexta-feira seguinte iria se apresentar. Isso foi na semana passada. Tá? Antes mesmo da Fernanda ser presa. No entanto, para evitar que a audiência de custódia acontecesse no final de semana, que via de regra é muito mais tumultuado do que foi hoje, tá? Nós conversamos com ela permanecia decidida a se apresentar e nós antecipamos isso para quinta-feira. E nós estamos tão pouco preocupados com a mídia que nós fomos para a delegacia sem avisar absolutamente ninguém, em sigilo, como deveria sempre ser feito. Para nossa surpresa, 35 minutos depois que a Roberta chegou na delegacia de Itaquá, a imprensa chegou. Então, cadê o sigilo? Cadê o sigilo que fundamentou o decreto prisional ter sido tramitado por e-mail? Se eu tenho um processo sigiloso, um inquérito sigiloso, como é que a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de São Paulo envia e-mails, mediante a assessoria de imprensa, envia e-mails aos órgãos de televisão, informando, por exemplo, que o pedido de revogação preventiva foi negado? Mas não é sigiloso. Onde está o sigilo? O sigilo é para a defesa. Tem um monte de documento. Para vocês terem uma ideia, a ordem de prisão data do dia 19. A decisão que decretou a prisão preventiva data do dia 19. E foi encartado nos autos, portanto, a defesa foi legalmente informada sobre essa mandado de prisão no dia 27. Sob pretexto de sigilo, mas que sigilo? Se quando a Fernanda chegou na delegacia de Mogi das Cruzes, local para onde foi conduzida, já estavam lá todas, assim, incontáveis repórteres
e câmeras de televisão ligadas para acompanhar e para fazer mais um pouco daquela tripudiação em cima da imagem das minhas clientes. Não é justificativo. A gente está acostumado a ver que quando a mídia quer, a mídia prende. Nós temos 4 poderes hoje: executivo, legislativo, judiciário e imprensa. É assim que funciona. Doutor, qual que é o cargo exatamente da... A Roberta, ela é diretora da escola. A Fernanda, ela tinha algum cargo na escola? Na prática, ela era professora, tá? Professora. A informação aqui da imprensa é que ela foi encaminhada para um presídio. É isso. Já está... Tremembé. Como que se deu essa transferência? Se ela ainda é indiciada? Como que é isso? Qual foi o fundamento? É algo bastante incomum, decretação de prisão preventiva antes de relatar o inquérito, tá? Mas tudo que é muito divulgado na mídia, muito falado na mídia, se torna normal, se é que assim se pode chamar. A transferência é normal, ela precisa, além de ser professora, né, de ter nível superior, ter direito a salário especial, lá nos termos do artigo 295, a gente precisava também garantir a segurança dela, e acredito que tenha sido isso que a Secretaria de Administração, a Secretaria de Segurança Pública tenha providenciado, mantê-la em um local seguro. É isso. E na situação da Roberta, que se apresentou ontem, qual que é o procedimento a partir de agora, doutor? Provavelmente será transferida também para o presídio de Tremembé. É isso? Doutor, diga, querido. Não, não queria te interromper. Eu queria entrar no mérito de tudo que o senhor está falando sobre a abordagem que a mídia tem feito acerca do caso. E em entrevista ao canal Record, o advogado Rafael Moreira disse que as gravações daqueles vídeos que viralizaram nas redes sociais foram feitas por funcionários para prejudicarem a proprietária da escola. Só que, na matéria da Record, uma das professoras da escola disse que, mesmo que os vídeos tenham sido armados, aqueles acontecimentos foram ao lado da sala da diretora. No caso da Regina, eu imagino. O que o senhor tem a dizer sobre isso? A veracidade disso que a professora falou se confirma ou não? Olha só. Os vídeos foram gravados dentro da escola. Ponto. As crianças que aparecem nos vídeos eram alunas da escola. Ponto. Mas vamos lá. Imaginemos que uma pessoa chega no delegado e diz assim: doutor, eu matei o fulano, mas quem mandou eu matar foi o cicrano. O que o delegado imediatamente vai fazer? Vai investigar o mandante e vai investigar o executor do crime. Isso é mínimo. Isso é básico em qualquer situação onde eu tenho uma pessoa que executou e outra que mandou executar. Só que o que nós estamos vendo nesse inquérito é completamente diferente. As pessoas, porque não aparecem nos vídeos, nem a Roberta, nem a Fernanda. Ok? Mas as pessoas que fizeram, supostamente teriam feito aquilo a mando da Roberta, não são investigadas. Ainda eu estou 13 anos aprendendo a advogar, e ainda não descobri assim uma forma de entender o que a polícia faz. Sabe? Como é que eu investigo? Como é que eu reviro a vida de uma pessoa que supostamente mandou cometer crimes, e eu não investigo quem cometeu os crimes? Eu não prendo celular, eu não peço quebra de sigilo telemático, eu não peço bilhetagem, eu não peço herb, eu não peço nada. Como assim? Aí, quando no transcorrer do inquérito,
no intuito de colaborar com as investigações, qualquer tipo de pedido feito pela defesa é rechaçado. Eu cheguei ao ponto de ir à delegacia e dizer, doutor, o delegado, eu disse, doutor, eu queria conversar com o senhor. O senhor não conversa com o advogado, doutor. Se quiser falar comigo, o senhor fala no inquérito. O inquérito é digital, eu não tenho nada para falar com o senhor. Espera aí, doutor, eu falo com o juiz, eu falo com o desembargador, eu falo com o ministro, eu falo com o secretário de Segurança Pública e não posso falar com o delegado. Ainda depois de ter declarado ao senhor que eu estou aqui no intuito de colaborar com as investigações? Não tenho nada para falar com o senhor. O senhor quiser pedir alguma coisa, peça no inquérito e eu vou responder dentro da lei. Então, esse tipo de procedimento é absolutamente inaceitável. A gente vem trabalhando de forma serena, tentando manter a calma, tentando explicar para a família de que elas são muito mais vítimas da imprensa, tá? Do que pessoas que efetivamente estejam recebendo a aplicação da lei, porque não é isso. Não é isso. A lei não vem sendo aplicada. Tá? Eu tenho, como eu tinha te dito no começo, eu tenho adolescentes obrigados a desbloquear celular e a fornecer senhas. Eu tenho pessoas conduzidas de forma coercitiva. Eu tenho divulgação para a imprensa de um inquérito que deveria ser absolutamente sigiloso. Então, assim, a lei não vem sendo aplicada do início até o presente momento. Tá bom, gente? Tá bem, doutor. Para encerrar, eu não preciso nem colocar isso na entrevista, mas o senhor gostaria de declinar para a gente aqui quem é o vereador que o senhor citou no começo da entrevista? Sim, doutor Palumbo. Delegado Palumbo. Ele era vereador ou ele está vereador? Ele está vereador. É porque a gente não vê aparecer a menção a vereador nenhum nas notícias da imprensa, né? Não, eu inclusive quero fazer um elogio público ao delegado Palumbo, porque ele criou um projeto de lei que eu, infelizmente, não sei se já foi levado à votação, espero que seja aprovado, obrigando ou determinando que escolas públicas e particulares tenham em seus berçários câmeras e que as imagens dessas câmeras sejam disponibilizadas em tempo real aos familiares. Assim, é absolutamente bom o projeto, a ideia é maravilhosa, e eu lamento profundamente que essa ideia só tenha sido levada adiante depois que este mesmo vereador fez um ofício e deu início a essa investigação. Não tem nada de errado no envio do ofício, nada. Não tem nada de errado com o projeto de lei, ele é, pelo menos no primeiro momento, a uma primeira visão, ele é um ótimo projeto, como eu disse, espero que seja aprovado, vai trazer bastante segurança para as crianças que merecem, tá? Mas ficou com uma cara de oportunismo, assim, sem tamanho, com toda a franqueza. Doutor, só para eu entender se eu não peguei as coisas erradas, se não houve quebra de sigilo, doutor, e outras medidas, outras diligências que o senhor citou aí, então o inquérito é baseado no depoimento dos pais, dos funcionários, é isso? Perfeitamente. Mas como assim não houve quebra de sigilo? Houve quebra de sigilo. Total, o tempo inteiro, desde o início. Ao ponto de nós nos obrigarmos a ir à juíza e peticionarmos pedindo que a corregedoria investigasse. Porque a imprensa, a todo tempo, sabendo das coisas antes da defesa, antes da própria juíza, eu recebia informações sobre diligências, sobre depoimentos pela imprensa, antes mesmo que isso chegasse ao conhecimento da magistrada, que fosse encartado nos autos do inquérito. E o curioso, assim, só para você ter uma ideia, quando nós informamos isso, a juíza determinou um sigilo externo. E aí nós, advogados, ficamos 3 dias sem acesso ao inquérito. É comum um caso desse Não, ser comum, é arbitrário, é inaceitável, é inadequado, é ilegal. Não tem nada de comum. E aí é exatamente isso que eu estou tentando mostrar para vocês. É absolutamente fora do que a lei determina. Se fosse para decretar o sigilo,
que imediatamente enviassem uma senha de acesso a todos os advogados. E isso foi feito depois da gente ir lá espernear, oferecer o nosso jus esperneante perante a magistrado. Tem uma coisa que a gente usa aqui, que é bastante falada, são os embargos auriculares. É quase como você se ajoelhar, pelo amor de Deus. Me dá o que a lei autoriza. Não é favor. Então, é totalmente inaceitável. A defesa vem trabalhando com serenidade, continuaremos dessa forma. Os requisitos para a prisão preventiva, repito, não estão preenchidos, nenhum deles. E eu te digo mais, se esse caso não tivesse tanta repercussão, certamente elas estariam respondendo em liberdade, porque a lei diz que no Brasil, no nosso Estado democrático de direito, o que impera é a presunção da inocência. E essa subversão, essa mudança de presunção de inocência para presunção de culpabilidade, sem que se atenda aos requisitos legais, ela é um ato atentatório, até mesmo à dignidade das pessoas. Correto. Doutor, para a gente encerrar, desculpa, Cíntia, eu só queria perguntar, a gente está apurando o caso. Exato. A gente queria conversar com o delegado responsável pela investigação, Márcio Cursino. Você teria o contato dele ou alguma forma da gente entrar em contato com ele? Quem que é o delegado responsável da investigação? Márcio Cursino. Não é esse? Nunca ouvi falar. Não é? Nunca ouvi falar desse nome. Não, o delegado Topan, Renato Topan, se não estiver enganado. Ok. Você teria a forma de contato dele? Não, ele não fala com o advogado. Mas qual a delegacia, doutor? Qual o distrito? Como que Só uma observação, cara. Eu não estou falando isso da boca para fora. Se ele tiver a pachorra de vir a público dizer que o que eu estou falando é mentira, eu divulgo o vídeo onde ele me tratou dessa forma. Uhum. Não me obrigue, porque eu sou uma pessoa calma e serena. Não me obrigue a agir de forma diversa. Eu ajo exatamente dentro do que a lei manda. Em qual delegacia ele está lotado, doutor? No cerco? Não, ele estava seccionado. A gente pergunta porque, pelo visto, a gente está vendo muita informação desencontrada na imprensa, né? Exatamente. A imprensa divulgou. Eu quero encerrar, mas vocês me obrigam, vocês ficam me cutucando, né? A imprensa divulgou assim e veja bem, talvez eu seja um dos poucos advogados que admira a imprensa. Porque a imprensa vai atrás, ela corre, ela liga para todo mundo, liga para o advogado, liga para a testemunha. A imprensa é ótima, eu adoro a imprensa, sabe? E porque ela divulga a informação que ela tem, né? Mas aí chegou a informação à imprensa de que a Fernanda foi capturada em um local diferente do que ela havia informado. Mas isso é mentira. O mandado de prisão teve o seu cumprimento exatamente no endereço que a Fernanda disse que estaria. Juntou comprovante de endereço, disponibilizou isso num processo que, até onde sabemos, deveria correr em segredo de justiça. E quando eu digo processo, eu me refiro ao habeas corpus, a um dos habeas corpus que foi impetrado. E foi exatamente nesse endereço que a polícia foi bater na porta. E cumpriu, ela estava lá esperando, ela nunca se furtou a aplicação da lei penal, ela nunca atrapalhou as investigações criminais. Né? Então é isso, gente. Doutor, a Cíntia me pediu para me avisar que a internet dela caiu, mas eu gostaria de agradecer o seu tempo em nome de todo o GGN e do Luiz Nassif. Perfeito, querido. Estamos à disposição. Um grande abraço e bom fim de semana para vocês. Obrigado, bom final de semana. Boa noite.